são poucos. Mas o Flamengo também tem os seus problemas aí com relação à escalação. Cada um com os seus problemas. Cada um com os seus problemas, como diria o outro. Quem fala problema tem dois, né? Tem dois, é verdade. Então vamos aos problemas do Flamengo? Vamos. Vamos lá. Atenção, telinha, porque são vários desfalques, alguns importantes, aí tem o pessoal da base, mas vamos lá, porque tem lesão, tem Covid e tem suspensão também do treinador. Então vamos lá. Primeiro estava se falando que o Rodrigo Caio... A ambulancinha ali tá demais, hein? Tinham falando que o Rodrigo Caio era caso de Covid. Não era, né? Não era. Rodrigo Caio tem tendinite no joelho esquerdo. E o Bruno Henrique, a cirurgia, esse tá fora por 1 ano. Afastados por Covid, Diego Alves, Matheus Cunha, Fabrício Bruno, William Arão. A gente tá falando do Diego Alves titular, mas vai jogar o Santos. Ok, para mim o titular do Flamengo é o Santos, né? O Fabrício Bruno poderia ser uma opção na zaga, o William Arão, também é um jogador importante ali, Matheus França, Daniel Cabral e o Cauã. 7 jogadores por Covid. Time titular, Covid não pegou muito, Não pegou muito. Pegou o goleiro, mas o goleiro é aquela condição. Suspensos, João Gomes e o treinador Dorival Júnior. Foi uma suspensão no Ceará, pela Sul-Americana. Né? Então, vai pagar o pato agora. Eu imagino ali o pessoal do Flamengo indo pro jogo. Não, agora já aconteceu todo tipo de problema, lesão, surto de Covid, vem Dorival punido. É demais, né? Uma sucessão de problemas, chega a ser inacreditável, mas o Flamengo vai precisar lidar também com essa adversidade. A Libertadores proporciona isso e pode ser um pouco mais diligente em relação à situação da Covid. São muitos jogadores, 7. Me espantou ver o Mateuzinho no embarque do Flamengo, no meio de torcedores, já se sabendo do surto, no meio lá da galera, tirando foto, fazendo selfie, com a anuência, imagino, dos diretores, para um jogador ir lá no meio da galera, tem de pedir autorização. Então, pode ser mais cuidadoso, até porque a Covid continua sendo uma ameaça, continua sendo um perigo e pode, de alguma maneira, ser um fator para desequilibrar a competição para um ou para outro time. Então, ainda é preciso, para os clubes de futebol, sobretudo, que tem muita viagem, ainda mais numa competição internacional, é preciso reforçar, redobrar os cuidados, ainda mais quando se tem um surto de Covid como esse. Eu, sinceramente, coloca a tela lá de novo, por favor. Dos desfalques aí, por favor, produção. Não vai dar agora? Não tem problema. Você vai eu falar posso falar que é de mais cabeça. desfalque pro elenco do que pro time? Posso falar de cabeça, então. Não tem problema, gente. Cabeça aqui é grande, o HD é bom. Fabrício Bruno, Flamengo. Opção. Joga sem o Fabrício Bruno, joga um tempo. Tem jogado bastante, porque ficou lesionado. Rodrigo Caio, então... Quanto tempo o Flamengo jogou sem o Rodrigo Caio? É claro, um jogador importante, é óbvio. Mas já sabe como se joga sem o Rodrigo Caio. Já sabe como se joga sem o Rodrigo Caio. Tá bom. Diego Alves, nem é o goleiro titular mais. Faz tempo. Era o Hugo e agora com o Santos de volta, é o Santos. Né? Então já temos aí no sistema defensivo. Eu já ali, o sei goleiro onde você está querendo chegar e vou rebater seu argumento. Aí a gente tem quem mais ali? O William Arão, né? Ok? Para mim, a maior falta é o João Gomes. Sem dúvida. Para mim, quem faz mais falta é o João Gomes. Então, mas se o João Gomes faz muita falta, quando não tem ele, teria que jogar o William Arão, certo? Pra mim é ele. Então, mas aí o William Arão é uma segunda opção. O problema é não ter o João Gomes. Aí o William Arão acaba contraindo Covid. Bruno Henrique é o Paulinho do Flamengo. O Bruno Henrique já tá fora, né? Já tá fora, a gente já sabia. Tem site que põe esses desfalques só para confundir a cabeça do torcedor. Mas ali na frente você vai ter a Arrasca, você vai ter o Everton Ribeiro, você tem o Gabigol. Se ele quiser, ele tem a opção do Lázaro. Se ele quiser, ele tem a opção do Marinho. Pô, talvez o Marinho seja a melhor das opções, mas ele tem algumas opções ali que dá para ele, né? Sinceramente... Você quer dizer que ele tem de onde tirar para tudo? Eu acho que sim. Tem mesmo. Eu acho que sim. Só o caso João Gomes. O caso João Gomes é Para mim, o João Gomes e você falou do Mateuzinho, para mim são os dois jovens, o João Gomes e o Mateuzinho, que assim, são titulares desse time. Mas o Rodinei que vai jogar. Titulares. Vai jogar o Rodinei. Ok, mas também. Vai fazer falta. Tá muito no limite. Mas aí o Rodinei é opção. Principalmente pro meio campo. Sim. Quando você não tem João Gomes, não tem o William Arão, há um impacto. Você vai ter Thiago Maia, Andréas Pereira e atenção, Diego Ribas, hein? Aí é que tá. Deve ser o Diego Ribas. Aí ele tem que Porque só tem os 3, né? Então, e mexe... E o Andréas, provavelmente, o último jogo. O bye-bye do Andréas Pereira. Então, ele vai ter que mexer na estrutura do time. Thiago Maia vai fazer o primeiro volante. O Diego já jogou bem até de primeiro,
em alguns momentos, mas não está bem. Diego, quando tem entrado numa rotação mais baixa, é um jogo que ele pode corresponder pela experiência que tem, mas ainda assim, para mim, é muito impactante perder João Gomes e o Ilharão, ainda mais por se tratar de um jogo fora de casa, um jogo que tende a ser mais físico para o Flamengo. E até o Diego bem, considerando que o Diego vai jogar 90 minutos, será que não precisa de uma troca, oxigenar? E aí o Daniel Cabral seria uma opção até para no finalzinho ali, colocada. Não tem de elenco aí. Então perde muito o Flamengo para esse jogo. São desfalques que, pelo contexto, impactam demais a forma de jogar do time, principalmente quando precisar defender. Acho que vai sentir mais ao longo do jogo do que de saída. Escalaçãozinha, botar aí o quadro, né? O Flamengo, bota aí o quadro do Flamengo para hoje, o campinho. Não assusta tanto. Mas durante a partida, porque aí não pode se dar o luxo de ter opções ao longo do jogo hoje. E vai ser um jogo intenso. Esse é que pega. É jogo que exigiria mais gente para ajudar ali. E não vai ter. Elton, você está com a pulga atrás da orelha aí com relação a esse Flamengo e Tolima? Estou dizendo a pulga atrás da orelha em relação ao Flamengo, né? Porque no mundo normal, você olharia o jogo e fala, bom, o jogo é difícil, é forte, mas o Flamengo no confronto é favorito. Tem muita gente com a pulga atrás da orelha. Você tá também, Elton? E o que você acha do Diego, hein? Tem que ser titular hoje? Não, a gente fica com a pulga atrás da orelha pela irregularidade do Flamengo, né? Necessidade de bons desempenhos. Não acho o Diego a melhor opção, mas dentro do que tem o Dorival, ele vai tentar... claro, eu acho que o problema do Flamengo não é nem característica de jogador. Sai o João Gomes e tinha que entrar um jogador com a mesma característica. Eu acho que a questão do Flamengo é justamente o coletivo, né? É a intensidade para fechar os espaços, que talvez o Diego não tenha. É um jogador que talvez atue na frente dessa linha de dois volantes, aí o Andréas Pereira jogando um pouco mais atrás, e aí tem essa intensidade, né, para fechar os espaços. A gente olhando o Tolima ocupa o meio-campo com 5 jogadores. Então a gente está falando de 3 aí, isso vai fazer com que pelo menos mais 2 voltem para poder recompor ali, para igualar no meio-campo. E aí a gente está falando do Arrascaeta e provavelmente do Gabriel. Então muda um pouco a estrutura da equipe, né? Por isso preocupa, porque é um time que a gente ainda não vê a confiança de ter uma regularidade na temporada, e com esses desfalques o Dorival vai ter que achar uma maneira do time jogar coletivamente bem. A preocupação talvez não seja nem individualidade, e sim como esses jogadores vão se encaixar para fechar os espaços. Acho que a preocupação do Flamengo sempre tem sido a intensidade, principalmente sem a bola, William. Para recompor é um time muito lento ainda. E olhando para o Diego, não vejo ele como um jogador com essa característica. Por isso que eu acho que se ele for titular, ele vai atuar um pouco mais à frente do Thiago Maia e do Andréas Pereira, que devem jogar um pouco mais atrás. Você acha que hoje é aquele jogo que o empatezinho tá legal? Tá. Eu fecharia com o empate. Fecharia? Fecharia. Ainda mais depois de ver o que o Atlético sofreu contra o Emelec. O Atlético até, embora tenha vencido 2 vezes o Flamengo, 2 vezes consecutivas, está num estágio parecido de equipe. O treinador ainda tentando encontrar o ideal, retomar uma intensidade, uma consistência defensiva. E quando não se tem isso em Libertadores, ainda mais em fase decisiva, você depende muito do individual, do brilho. E quando isso não acontece, o Hulk perdendo pênalti, ou o Gabigol, no caso do Flamengo, numa noite infeliz, tudo pode acontecer. Então vejo que o Flamengo hoje, pelos desfalques, até por não ter o Dorival no banco, um empate está de bom tamanho. Ah, mas o Tolima acabou de perder o título, está abalado. Vejam o que foram os jogos do Tolima contra o Atlético, sobretudo o jogo no Mineirão. Jogos pesados. Tolima endureceu, o Tolima aumentou a intensidade, pressionou muito lá na frente. Então, como vai se comportar o Flamengo sendo pressionado na casa do adversário com um meio-campo mexido? O Diego é muito técnico, ele consegue até qualificar a saída de bola, mas consegue subir essa intensidade quando o jogo pedir? Tenho minhas dúvidas. Então, até por isso, vejo que por esse contexto de surto de Covid, desfalques, a perda do João Gomes, que é a mais sentida, o empate tá ótimo para levar o jogo para a decisão no Maracanã. O Breiler lembrou aqui que possivelmente não, vai ser o último jogo no Andréas Pereira, né? Possivelmente não, vai ser o último, com a camisa do Flamengo. Agora dá para fazer o balanço. O que foi a passagem de Andréas Pereira pelo Flamengo? De altos e baixos. Foi uma passagem de extremos, né? Tecnicamente, eu acho que ele foi até um jogador constante, mas com baixas muito pesadas.
E, no fim, teve a questão do preço que se pedia por ele. Não fossem as falhas, não fosse o preço alto, era um jogador para ficar. Mas nessas condições fica mais complicado. Eu acho que é a hora e a vez de Thiago Maia. Não fosse a falha na final da Libertadores, eu acredito até que o Flamengo estaria disposto a negociar mais, tanto é que estava. Mesmo depois do Andrés ter falhado, o Flamengo encaminhou um acordo com o Manchester United. Teve barulho, teve corneta, né? Mas não só o barulho. Aí o Andrés sentiu, o nível baixou, ele visivelmente se mostrava abalado nos jogos. Tem um clássico contra o Vasco em que ele erra o passe, acaba saindo o gol do Vasco. Então, é pesado, diante das circunstâncias, do que aconteceu com o Andrés, pagar tanto dinheiro por um jogador que ficou marcado por um erro grave, um erro que determinou a perda de um título. Não foi só o Andrés, teve ali falhas coletivas do Flamengo, responsabilidade. Mas vai fazer falta? Vai fazer falta. Ele vai embora titular, né? Ele vai embora titular. Ele vai embora titular. E num bom momento. Então, ele vai embora... É curioso isso dele ir embora titular. Hoje vai ser titular até por uma questão de necessidade do Flamengo. Mas o Dorival tem... Inclusive, ele fez gol já com o Dorival. Ele foi titular com todos os técnicos. Do Renato para cá, todo mundo escalou ele. Com o Paulo Souza chegou um momento que ele chegou a ficar no banco. Mas era um jogador que o Paulo Souza contava. E queria, e tinha pedido. Queria. Então, é isso que chama a atenção, né? Ele tem essa qualidade técnica, mas parece aqueles títulos de Bang Bang que você gosta lá. Um homem marcado. Não é? E seria muito cruel também com ele renovar com o Flamengo pagar esse valor e ele carregar isso pelo resto da passagem. Ele teria de fazer jogos nota 9, nota 10, praticamente com uma regularidade que é impossível. Quando o Andrés tivesse uma oscilação, a pressão seria demais. Então, até para carregar esse fardo, para ele, nesse momento, é melhor respirar novos ares, tentar um novo clube, quem sabe no futuro voltar ao Flamengo num outro ambiente, num outro contexto. Eu acho que não dava mais. Infelizmente, estão os números dele, né? 5... Ele tem o que o Flamengo precisa, viu, William? Com o Dorival Júnior aí são 5 jogos. O que mais atuou com o Dorival, segundo em minutos, segundo em ações com a bola, segundo também em gols, em chances criadas, em finalizações e o primeiro em bolas recuperadas. Aí os números nesse recorte só do Dorival Júnior. Fala, Elton. Não, eu disse que ele tem o que o Flamengo precisa, que é a intensidade. Acho que a questão psicológica afetou ele no fim do ano passado, mas é um jogador intenso que é o que a gente falava, que o Flamengo precisa de mais uns 4 ou 5 nessa intensidade. Eu tive a oportunidade... vou fazer sabe, o perna longa de batom, vou fazer agora aqui, aquele meme, né? Eu tive a oportunidade de ver o Andrés jogando pelo Manchester United no estádio, né? E a intensidade da Premier League a gente sabe que é bem diferente, e mesmo com o Manchester bem ruim, ele foi titular no jogo contra o Aston Villa, e a gente percebe o entendimento dele do jogo com relação à ocupação dos espaços muito mais rápido por conta da velocidade do jogo. E quando ele veio para o Brasil, ele pegou até um futebol mais lento, que proporcionou a ele manter essa intensidade e ser acima da média nesse sentido. Claro que um erro individual acabou afetando demais o desempenho dele. Mas o Flamengo vai ter que buscar jogadores assim, jogadores que mantenham essa intensidade. Não acho que valha 10 milhões para permanecer no Brasil, né? 10 milhões de euros. Mas eu acho que a característica de jogo é o que o Flamengo precisa hoje, intensidade. Você falou hora em vez de Thiago Maia, então o Flamengo não precisa repor essa peça. O Flamengo tem essa peça. Em princípio, eu acho que tem. Não foi contratado para ser isso? Sim. Não teve sequência até agora? Não está vagando esse lugar no time? Vamos lá. Características diferentes do Andrés. Andrés mais técnico, sai mais, pode até jogar como meio articulador. O Thiago Maia um pouco mais posicionado, mais de marcação. Mas até aí o Andrés também era diferente do Gerson. Sim. Nossa vida muda. Saideira do Andrés Pereira. Então é o seguinte, hein? Vamos encerrar com nossa bola de cristal. Palpite hoje para Tolima e Flamengo. Transmissão da ESPN e você acompanha também no Star Plus. Como não é sai do muro, vou de 1-1.
Não é Aqui sair do vale muro. empate. Isso é brincadeira, tem que ser sempre sair do muro, porque se não for um sair do muro, vocês sempre se agarram no empatezinho, Mas né? aqui, você perguntou, Vou fecha te com o falar, empate? você Estou fechou. fechando com um empate, bom resultado pro Flamengo. Ah, esse olharzinho pra mim, professor. Essa carinha marota pra mim. Esse olhar apaixonado pra mim, professor. Empatezinho, é isso? Não. Ganha. Ah, vamos Flamengo lá. ganha lá, 2-1. Flamengo ganha 2-1. Com o gol do Andréas Pereira, dos saideira. problemas. Saideira. O gol do adeus. O gol do adeus, é isso. Elton, vai murar ou vai ficar com o professor? Vou ficar com o bom resultado, 2-2, ótimo resultado para trazer para o Brasil. Tá cheio de malandro aqui nesse programa. Viu? O 2-2 é mais. Conta com a facerice do Tem uma Tolino. facerice, Né? Mas tem gol do Andréas Pereira, ou Elton? O Elton é fã, assistiu Não. o Loco. Não. Olha a cara do Elton. Tem gol do cara. Arrascaeta. Não. Repete isso pra finalizar. Ô, Elton, vamos lá. Tem gol do Andréas Pereira, Elton? Não, e nem sou fã dele. Essa da figurinha. Da figurinha. Eu imaginei a cena do